0 e 9? Qual a nota dessa história? Tem segredo que a gente descobre sem querer e vira um peso gigante nas costas. Sabe quando a gente está navegando tranquilo pelas redes sociais, só passando o tempo e de repente dá de cara com uma informação que vira sua vida de cabeça para baixo? A história de hoje é sobre isso, sobre quando a internet revela um lado da família que você nunca imaginou que existia. Vem comigo que eu vou te contar esse segredo. Quem mandou essa história pra gente foi a Aline, que tá com seus 19 anos. Para entender direito o drama que ela tá vivendo, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e contar a história dos pais dela. Porque isso é importante aqui para contextualizar tudo. A mãe da Aline se chama Enila, que é a Aline ao contrário. Uau! Atualmente, ela tem 34 anos e o pai é o Kleber, de 37. Os dois se conheceram na escola, lá pelos anos 2000. Eles estudavam na mesma escola pública ali na região que moravam. O Kleber era aquele menino popular, jogava futebol, andava com a galera descolada, sabe? E a Enila era mais quietinha, mas super bonita. E todo mundo reparava nela pelos corredores. Eles começaram a se falar numa festa junina da escola, daquelas bem bregas, com correia elegante, quadrilha, que todo mundo tinha que dançar, sabe? Inclusive, gente, saudades. Na vida adulta, ninguém te tira ali do trabalho pra dançar, ensaiar uma quadrilha. Enfim, o Kleber mandou um bilhetinho para ela. Ela achou fofo, começaram a conversar no Orkut, depois trocaram mensagens pelo celular e aí começou aquele namoro adolescente. Os pais da Enila não gostavam muito do Kleber, achavam ele meio malandro demais. Mas sabe como é adolescente, né? Quanto mais os pais proíbem, mais a pessoa insiste. Sim! Quando a Enila tinha 14 anos e o Kleber 17, ela descobriu que estava grávida. Gente, foi um desespero total. A família dela quase expulsou ela de casa. A mãe da Enila chorou por dias. Falou que a filha tinha jogado a vida dela fora, que ela era muito nova. O Kleber também levou bronca dos pais dele, mas assumiu a paternidade. Falou que ia ficar do lado dela e que eles iam dar um jeito. A Enila parou de estudar no meio do ensino médio para ter a Aline. O Kleber terminou a escola, mas não conseguiu fazer faculdade, porque ele precisava trabalhar para sustentar a família que estava começando ali a se formar, né? Ele arrumou um emprego como auxiliar administrativo numa empresa de logística. Ganhava pouco, mas era o que dava para ajudar. Os pais da Enila acabaram aceitando a situação e deixaram ela e a Aline morarem com eles nos primeiros anos. A Aline nasceu quando a Enila tinha acabado de fazer 15 anos. Foi aquela correria, fraldas, mamadeiras, choro de bebê de madrugada. E a Enila praticamente virou mãe ainda sendo uma criança, né? O Kleber ia lá todo dia depois do trabalho ajudar com a Aline. E os dois foram criando aquele vínculo de casal lutando juntos, sabe? Quando a Aline tinha uns 3 anos, o Kleber conseguiu juntar uma grana e alugou uma casinha pequenininha para eles morarem juntos como família. A Enila nunca mais voltou a estudar. Ela virou dona de casa em tempo integral. Cuidava da Aline, da casa, fazia comida para o Kleber levar para o trabalho. E assim foi a vida deles durante anos. Não era fácil, sempre apertado no final do mês, mas eles se viravam. A Aline cresceu vendo os pais batalhando muito. A mãe sempre em casa, cuidando de tudo, o pai saindo cedo, voltando tarde. Ela falou que a infância dela foi tranquila, normal. Tinha carinho dos dois, mas percebia que a grana sempre faltava. Mas ela nunca sentiu falta do amor, isso ela deixou bem claro. Quando a Aline estava na adolescência, lá pelos seus 14, 15 anos, ela começou a mexer muito nas redes sociais, como todo adolescente faz. Ela entrou no TikTok assim que o app começou a bombar no Brasil. Criou o perfil dela, mas nunca foi de postar muito. Era mais de ficar assistindo vídeos dos outros, dando risada, salvando dancinha. Aquela vibe de consumir conteúdo sem produzir quase nada. Os anos foram passando, a Aline foi crescendo e a vida em casa seguia na rotina. O Kleber continuava no mesmo emprego, porém já estava bem mais alto na empresa, ganhando melhor. A Enila continuava dona de casa e estava tudo aparentemente normal.
Até que uns meses atrás, a Aline estava rolando o feed do TikTok, só passando o tempo, quando ela deu de cara com um vídeo que fez ela congelar. Era uma mulher dançando de costas, com a roupa bem justa, shortinho curto, top cropped, aquele tipo de vídeo sensual que bomba no TikTok. Vocês já viram? A Aline ia passar direto, mas alguma coisa no cenário chamou a atenção dela. Ela pausou o vídeo, olhou de novo e teve um negócio estranho. Uma sensação de... Eu conheço isso de algum lugar. Aí ela clicou no perfil da pessoa. O arroba era tipo Aline Brasil. Brasil com Z, sabe? E quando ela olhou as fotos do perfil, gente, era a mãe dela, a Enila. Oi? Só que com uma produção completamente diferente. Maquiagem marcada, cabelo arrumado, roupa provocante, poses sensuais. Gente, imagina você tá tranquilo num dia normal, quarta-feira qualquer, rolando feed e encontra sua mãe em roupas provocantes. A gente geralmente não gosta nem de lembrar que os pais têm vida sexual. Imagina aí você descobrir que não só a vida sexual, tem uma conta sexual. Ai... É um tabu que eu espero que nunca seja quebrado por ninguém. A Aline falou que o coração dela disparou. Ela ficou olhando aquilo sem acreditar. O perfil tem mais de 100 mil seguidores. Uau! Os vídeos tinham milhares de curtidas e os comentários... Gente, os comentários eram homens babando, mandando curtidas, mandando cantadas, pedindo fotos, dizendo que ela era gostosa, mandando emoji de fogo. Um horror. Ela começou a rolar o perfil inteiro. Tinha vídeos da mãe dançando, vídeo fazendo arrume-se comigo, vídeo mostrando o corpo, aqueles close no decote, na cintura, na bunda. Tudo bem produzido, com luz, com edição, música em alta. E o pior, a mãe estava usando o nome Aline como nome artístico. Tipo, a filha chama Aline e a mãe resolveu usar o nome da filha para fazer esse tipo de conteúdo na internet. Só lembrando que esses nomes são trocados, viu, gente? Esses não são os nomes reais delas. A Aline disse que ficou, tipo, em choque, sem saber se era real. Mas quanto mais ela olhava, mais ela tinha certeza. Era a mãe dela. Aí ela foi investigar mais a fundo. Ela abriu a bio do perfil e clicou no link que estava lá. O link redirecionava para o Linktree, sabe? Aquela página com vários botões. Mas lá tinha apenas um link. OnlyFans. Gente, a Aline falou que quando viu o botão do OnlyFans, ela quase jogou o celular longe. Ela não teve coragem de clicar, mas ela sabe o que é OnlyFans. Todo mundo sabe, né? É onde as pessoas vendem conteúdo adulto, explícito, fotos, vídeos, geralmente bem pesados. Eu sei que minha curiosidade acaba me fazendo clicar nesse link, mas com certeza eu ia me arrepender, porque ia ser muito impossível da minha parte. Sinceramente, eu ia ter que fazer um detox muito grande de redes sociais por um tempo indeterminado depois de ver um OnlyFans da minha mãe. Porque, sinceramente, minha mãe é uma daquelas senhorinhas que usam vestido de flor e leg quadriculada com blusa da igreja. Então, se eu soubesse que a minha mãe tem um OnlyFans, que minha mãe usa cropped e faz dança sensual na frente de câmeras, eu ia precisar de uma lobotomia no final. Enfim, ela passou a noite toda sem dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, pensando no que fazer com aquela informação. No dia seguinte, ela acordou e foi tomar café da manhã. E lá estava a mãe dela, normal, de pijama, fazendo um misto, perguntando se ela queria um pouco de café. A Aline olhava para a Enila e pensava: Quem é você? Há quanto tempo você tá fazendo isso escondido de todo mundo? Mas não conseguia abrir a boca. Ela comeu o misto em silêncio, inventou que precisava estudar e foi pro quarto. A Aline estava estudando para vestibular, fazia cursinho de manhã e às vezes tinha aula à tarde também.
Então, nos dias seguintes, ela começou a reparar em coisas que ela nunca tinha reparado antes. Sempre que ela estava em casa, a mãe ficava trancada no quarto. Teve dia que a Aline chegou em casa mais cedo e ela entrou bem quietinha para não fazer barulho. E a mãe estava com uma iluminação montada no quarto. E quando viu a Aline, rapidamente desmontou tudo e fingiu que estava só arrumando. A Aline também começou a pensar na questão financeira, porque olha, mesmo com o pai ganhando melhor, o salário dele sempre foi apertado, ainda mais sustentando 2 mulheres sem renda. Mas de uns tempos pra cá, a casa melhorou um pouco. Compraram uma TV nova, a geladeira foi trocada, a mãe começou a fazer as unhas toda semana em salão. Pequenas coisas que antes não rolavam. A Aline nunca tinha questionado, achava que era o pai que tinha recebido um aumento ou algo assim. Mas agora fazia sentido. A mãe estava ganhando dinheiro com isso. Ela entrou no TikTok da mãe de novo e viu que ela postava quase todo dia. Vídeo novo, roupa nova, maquiagem caprichada e os comentários continuavam. Cada vez mais gente seguindo, pedindo conteúdo exclusivo, falando que tinha mandado mensagem na DM. A Aline começou a observar o comportamento do pai. O Kleber chegava do trabalho cansado, tomava banho, jantava, assistia TV e ia dormir. Ele não era muito de mexer em rede social. O Instagram dele tinha tipo uns 50 seguidores e ele postava ali uma vez por ano. Ele não parecia desconfiado de nada, tratava a Enila super bem, normal, do jeito de sempre. Isso deixou a Aline ainda mais angustiada, porque se o pai não sabe, ela está escondendo isso dele também. E aí fica a questão, a Aline conta pro pai? Confronta a mãe sozinha primeiro? Finge que não viu nada? Ela pensou em mandar mensagem anônima pra mãe, tipo criar um perfil fake e falar: Ei, seu marido sabe que você faz isso? só pra ver a reação, mas achou que a mãe poderia ignorar ou até suspeitar que fosse a Aline. Ela também pensou em sentar e conversar abertamente com a mãe, tipo: Mãe, eu vi seu perfil no TikTok, eu sei do OnlyFans, o que tá acontecendo? Mas ela tem medo da reação. A mãe pode surtar, pode negar, pode virar aquele barraco gigante. Ou pior, pode confirmar tudo e a Aline não saber lidar com a verdade. Porque, olha, a Aline sabe que cada um faz o que quer com a própria vida. E ela não julga quem trabalha com conteúdo adulto. O problema é que é a mãe dela, entende? É a mulher que sempre foi a dona de casa, que cuidou dela a vida toda, que parecia ser super recatada e agora está expondo o corpo na internet para os outros. E usando o nome da filha ainda por cima, o que deixa mais esquisito. Sem contar que a Aline não sabe se o conteúdo do OnlyFans é só da mãe sozinha ou se tem parcerias, como eles chamam. Será que a mãe faz conteúdo com outros homens? Será que o pai realmente não sabe de nada disso? Será que tem conteúdo do pai dela também? Ai, gente, eu não quero pensar sobre isso. Minha opinião pode ser um pouco impopular, mas eu acho que quando é algo que impacta a família, deve ser tratado em família. Eu não acho que seja uma questão do casal, que eles tenham que cuidar entre si. Porque imagina no seu trabalho alguém conhece sua mãe e depois vê o conteúdo adulto dela nas redes sociais. Eu particularmente não saberia lidar muito bem com isso, porque é uma situação incomum para mim ver uma mãe nesse lugar, sabe? Eu não sou muito Andressa Urati das ideias. A Aline está completamente perdida. Ela não consegue olhar para a mãe do mesmo jeito, não consegue agir naturalmente em casa. Ela fica imaginando se os vizinhos sabem, se alguém da família já viu, se algum amigo do pai já deu de cara com o perfil da Enila. E é o que eu pensaria também. Eu ficaria muito preocupada se eu tô andando na rua e o padeiro, seu João, sabe que minha mãe faz vídeo pornô na internet. Ela chegou a criar um perfil fake no TikTok, só pra ficar de olho nos vídeos novos da mãe. Porque o TikTok tem dessas, de ficar notificando quem viu seu perfil. E toda vez que vê um comentário de algum homem falando sacanagem, ela fica com uma raiva misturada com vergonha, sabe? O pior de tudo é que ela não tem com quem conversar sobre isso. Ela não pode falar com as amigas, porque é íntimo demais, é envolvendo a mãe dela. Ela não pode falar com o pai sem ter a certeza se ele sabe ou não. E ela não tem coragem de falar direto com a mãe.
Então ela confiou em mandar essa história pra gente, pedindo uma ajuda de qual atitude ela deve tomar. Será que ela invade a privacidade da mãe confrontando? Será que ela devia só deixar pra lá e fingir que nunca viu? Ou será que ela tem o dever de contar pro pai, já que pode ser uma traição? Olha, gente, essa história é... Ai, eu não sei, gente, eu não sei o que eu faria nessa situação. Eu espero nunca me encontrar nessa situação, porque é muito difícil tirar a imagem da mãe da gente como uma senhorinha, né? Como mãe. Vamos ser sinceros também. Você iria querer saber esse detalhe da vida da sua mãe? Porque já é muito difícil imaginar que seus pais tiveram que fazer sexo pra você estar aqui. Eu não penso isso. E quem pensa tem algum problema. Eu recomendo que procure ajuda. Mas assim, você vai precisar lidar com isso, independente de qual seja a resposta. E eu acho que a gente, é isso, né? A gente acaba idealizando muito a mãe. E a mãe da Aline, ela é uma mulher super jovem. Eu imagino que ela tenha seus desejos, a Aline aceitando ou não, mas se a Aline quer saber a verdade, ela vai saber a verdade, ela gostando ou não. E vamos lá, se o pai dela não souber disso e ela contar, ela tá consciente que ela pode causar o divórcio dos pais? Não, na verdade a mãe dela causou, mas ela estaria finalizando, né? Colocando a última pá de terra. E se o pai dela sabe, será que ela lidaria bem com a ideia de que os pais estão tudo bem com isso? Gente, tem pais que são mais liberais, ela só tá fingindo. E talvez a Aline precise se adaptar a essa ideia também. Porque imagina, seu pai e sua mãe são liberais, seu pai sabe que sua mãe tem outros homens, grava vídeo, conteúdo pra internet e ganha dinheiro com isso, e pra ele tá tudo bem. Por que você iria se importar, sabe? Você teria que ver também seus limites aí e tudo mais, e trabalhar isso. E se tá te afetando tanto, conversa com seus pais, conversa com sua mãe. E eu acho que eu faria isso primeiro. Eu conversaria somente com a minha mãe, sozinha. E depois eu chegaria com provas também. Eu chegaria com a minha mãe com várias provas. Eu vou dizer, olha, eu sei que você tem um TikTok, eu sei o que você tá fazendo lá. Pra não ter como ela negar também. E eu ia ter que lidar com a verdade que viesse daí. E aí que tá. Será que eu ia querer lidar com essa verdade? Eu acho que não. Então, Aline, você também vai ter que ter consciência. Eu não gosto disso. Minha mãe tá traindo meu pai, eu vou embora com meu pai. Beleza, sua decisão. Mas se seu pai souber disso e tiver tudo bem pra ele, o que você vai fazer? Você não tem renda. Você vai ficar em casa ou você vai sair? Você vai ter que aprender a lidar com isso. Ela é sua mãe também. Não, é um pouco complicado. Uma mãe que sempre foi carinhosa, que te deu tudo, que dedicou sua vida a você abandonar ela por esse pequeno detalhe, sabe? Eu acho que eu não seria moralista a esse nível. Ou seria? Porque é muito fácil também você falar que aceita quem faz esse tipo de conteúdo, cada um trabalha com o que quiser, mas não aceitar porque ela é sua mãe. Porque no final, ela é mãe de alguém, ela é filha de alguém, ela é irmã de alguém. Todas elas são. Então, não dá pra você defender as outras que fazem e porque é sua mãe não pode. Então, isso aí é um problema, entendeu? Trabalha na terapia isso também. Não sei, o que vocês acham sobre isso, pessoal? E aí, dependendo dessa conversa, eu também pensaria aí nos meus próximos passos. Pra mim, essa história é um 9. Nota 9 para os casos de família da Aline. E aí, o que você faria no lugar da Aline? Confrontaria a mãe diretamente? Contaria para o pai e deixaria os dois resolverem? Ou fingiria que nunca viu nada e seguiria a vida? E se você fosse a Enila? Teria coragem de conversar com a filha sobre isso? Ou continuaria escondendo até alguém descobrir? Por hoje é isso. Se tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Vou repetir letra por letra. ENTRE número 0 número 9 PODCAST@gmail.com.
Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção D1 Studio.